Neste episódio 4, continuamos a falar sobre as grandes religiões monoteístas. Neste episódio, começamos a abordar a segunda maior religião monoteísta abrâmica, a que conta com o maior número de seguidores em todo o planeta, de 2,4 a 2,6 bilhões, cerca de 30% da população, considerada todas as religiões dele originadas e suas grandes vertentes, que são o protestantismo e a ortodoxia. Falaremos inicialmente da peculiar história, fatos e curiosidades do cristianismo. Surgiu logo nos primeiros séculos, após a morte e ressurreição de Jesus, e fundamenta-se nos seus ensinamentos. Seus seguidores estavam ainda atordoados e perplexos com o fato de Jesus não ter se revelado o Messias tão aguardado pelos judeus, que na sua concepção seria aquele que viria libertar Israel do jugo romano. A expectativa dos seus adeptos era que ele se revelaria como o verdadeiro rei pessoal dos judeus, um soberano com poder e capacidade de arregimentar forças armadas e expulsar os invasores. Ao contrário, sua entrega voluntária à morte, quando sabiam do seu poder de imunidade, as ciladas que lhe prepararam durante os 3 anos de sua pregação, das quais tantas vezes se livrou com facilidade, causou aos discípulos, os 12 diretos e cerca de mais 50 que sempre o acompanhavam, uma completa decepção. Tanto que Pedro, proibido de desembainhar a espada pelo próprio mestre, no Horto das Oliveiras, para sua defesa, em seguida o trai 3 vezes, atordoado e intimidado. E os demais, à exceção de João, o abandonaram, acovardados, com receio de serem presos, se comparecessem ao seu suplício na cruz. Judas Iscariotes, que confiava na vinda do Messias, comandante de tropas, se decepciona e, cedendo à tentação de Lúcifer, foi o primeiro a perceber o que aconteceria e o entrega por 30 moedas aos chefes da sinagoga. Depois, arrependido, segundo consta, suicida-se. Tudo indica precipitando-se num desfiladeiro e não enforcando-se, como é entendimento geral. É que há narrativas confiáveis de que seu corpo foi visto despedaçado nas pedras, e se tivesse usado a forca, isto não aconteceria. Assim, os discípulos de Jesus mais próximos demonstraram não ter entendido o que realmente tinha vindo o Mestre. A que tinha vindo o Mestre. Mesmo tendo ouvido declarar ao governador Pôncio Pilatos, que o interrogava, que meu reino não é deste mundo, e tantas vezes ao longo de sua doutrinação, que o reino de Deus está dentro de vós, ei-lo aqui, ei-lo acolá, e que era um tesouro oculto que cada um devia descobrir por si próprio, no seu interior. Tudo indica, e aqui concordo mais uma vez com o grande filósofo cristão brasileiro Huberto Roden, que o verdadeiro Natal de Jesus, quando ele realmente nasce na alma e no coração do homem, não ocorreu na data em que a humanidade passou a celebrar com árvores de Natal americanizadas, onde só se vê bolas e enfeites dos mais diversos tipos e tamanhos,
neves num país tropical, luzes e papais noéis gorduchos distribuindo brinquedos. A festa comercial dos shopping centers. Bonito e mágico, nada demais, principalmente para as crianças, é claro, mas, convenhamos, superficial. Matéria e não espírito. O verdadeiro Natal aconteceu num domingo, pela manhã, às 9 horas, cerca de 50 dias depois da Páscoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na chamada Festa das Semanas, num lugar chamado Cenáculo, próprio para oração e silêncio, onde 120 pessoas, está em Atos, capítulo 1, versículo 15, onde 120 pessoas, após jejuarem e orarem por 10 dias, viram pairar sobre suas cabeças línguas de fogo e passaram então a falar em várias línguas. E logo em seguida, Pedro faz seu primeiro discurso público, assistido por cerca de 3.000 pessoas. Simboliza a vinda verdadeira do Espírito Santo sobre os discípulos. O rude pescador passa a expressar-se com loquacidade, porque Deus lhe punha palavras na boca. Assim, de 30 a 313 depois de Cristo, o nascente cristianismo, liderado por esses primeiros iluminados de Pentecostes, constituiu um movimento à margem do Estado romano, inicialmente em Jerusalém e depois fora dessa cidade. Esses foram, na verdade, os verdadeiros fundadores do cristianismo. Reuniam-se nas casas, porões, pátios, oficinas, e chamavam esses locais de reuniões de igrejas domésticas, onde celebravam a fratio panis, a fração do pão, que é o embrião da Eucaristia. Esses primeiros cristãos eram pessoas simples, artesãos, trabalhadores urbanos, pescadores, escravos libertos. Não havia ainda o chamado clero estruturado. A autoridade vinha de presbíteros e bispos locais, eleitos pela própria comunidade. Exercitavam fortes práticas de solidariedade. Chamavam-se entre si de irmãos. Socorriam órfãos, pobres e doentes, o que impressionava os pagãos. Às vezes, em momentos de perseguição, refugiavam-se em catacumbas, mas não foram esses locais que constituíram as chamadas primeiras igrejas domésticas, como assim se pensa. Ao contrário do que se imagina e é propagado por alguns estudiosos, as perseguições que sofriam não eram continuadas, mas pontuais, variando conforme o imperador, a política local e crises sociais. Um mito que deve ser abordado por oportuno é quanto ao número de cristãos mortos pelas autoridades romanas e onde isso se dava. Costuma-se associar o enorme Coliseu de Roma ao sacrifício dos primeiros cristãos. O início da sua construção, do Coliseu de Roma, deu-se por volta de 72 depois de Cristo, portanto no primeiro século, por Vespasiano, e foi concluído por Tito em 80 depois de Cristo. Era um espaço para oferecer espetáculos públicos, lutas de gladiadores, caça a animais, execuções e encenações, e também para obter o apoio popular político após o turbulento período do imperador Nero.
Não há evidências históricas, contudo, de que o Coliseu fosse um local costumeiro de execução de cristãos, como muitos pensam, tampouco que, ao serem executados, cristãos e gladiadores proferissem a célebre saudação: Ave César, morituri te salutam. Ave César, os que vão morrer te saúdam. O que os mártires diziam eram orações, salmos, profissões de fé e, em alguns casos, até palavras de perdão aos seus algozes. Na verdade, as áreas de execução eram outras em Roma, como, por exemplo, a Colina Vaticana, onde se situa a atual Basílica de São Pedro. Então, qual seria o número de cristãos mortos pelas autoridades romanas? Provavelmente, ao longo de 3 séculos, centenas de milhares, e não milhões, como afirmam algumas tradições. O mito do Coliseu é assim tão forte porque simbolizava a violência romana, onde cerca de 50 mil pessoas, lotação de muitos estádios de futebol atuais, entravam de graça. Para os pobres eram distribuídos pães, frutas e moedas, daí o panem et circenses, e frequentado na seção mais próxima da arena pelos senadores e figuras públicas, vindo logo acima ricos empresários, militares de alta patente, depois cidadãos médios, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários, ficando a plebe na parte mais comum, em cima, mais distantes da arena, mal comparando, nas arquibancadas. Era a diversão gratuita da vida, como as nossas tardes de domingo. Festa para o povo ver os políticos com olhos mais generosos. Tornou-se símbolo do triunfo dos mártires. Papas medievais e renascentistas reforçaram essa associação. Hoje, a Igreja Católica reconhece o Coliseu como símbolo memorial, mas não como local de martírios. Contudo, não pudemos deixar de sentir, eu e minha esposa, quando lá estivemos há cerca de 5 anos, mesmo do lado de fora, um certo peso na aura que dominava a região, uma imantação negativa, e foi inevitável pensar na violência e crueldade que houve por ali, a ponto de desistirmos de entrar, aliado ao fato de que a fila era quilométrica e demandaria umas 4 horas para conseguirmos. Sabe-se que locais como esses ficam como que impregnados de uma energia astral muito carregada. Continuaremos no próximo episódio a narrar a história e as curiosidades dessa maravilhosa religião.